juristas e seus impactos no sistema de justiça. Muita satisfação eu recebo, e também aos que estão presentes, aos que estão nos assistindo de forma remota. A SBEC ficou muito feliz em sediar um evento desse porte. Professor Flávio, muito obrigada por capitanear o evento e fazer o contato com palestrantes dessa envergadura. Professor Lênio, nós queremos muito ouvi-lo, então eu vou ser sucinta nas minhas palavras, mas dizer que é realmente uma alegria para nós ouvi-lo, e já deixo aqui o convite da Escola da Magistratura do Estado do Ceará, a que eu represento, também em nome do desembargador Luciano Lino, nosso diretor, e do vice-coordenador do Cavalcante Neto, para que o senhor possa ter uma oportunidade de estar aqui conosco presencialmente no futuro muito breve. Então, eu passo a palavra ao professor Flávio para suas considerações e, na sequência, ao professor Lênio. Professor Lênio, é um prazer imenso recebê-lo aqui na SBEC. Seja muito bem-vindo. Será uma palestra, com certeza, magistral. O professor Lênio é uma referência que dispensa apresentações na área de formação de juristas. Tem vários trabalhos publicados, inclusive com críticas bem pertinentes ao ensino jurídico, ao modelo massificado de educação jurídica que esse país, lamentavelmente, adotou. E certamente eu não vou estender, porque a gente precisa hoje ouvir o professor Lênio. Professor Lênio, seja muito bem-vindo. A palavra está com o senhor. Muito bem. Eu espero que o som chegue bem. Eu me esforcei muito, Flávio, para aceitar o convite. Eu estou em Curitiba, saí de carro de Florianópolis, porque eu tenho um evento com o Jacinto Coutinho e alguns amigos. É uma espécie de retiro epistêmico e espiritual. E no caminho virou um caminhão e eu fiquei preso. E aí eu vi o tempo se escoando, e eu fiquei num buraco e não tinha conexão de WhatsApp. Aí eu telefonei para o André, para falar, meu sócio, para falar com o Flávio, para explicar que eu nem poderia. Mas, de repente, o caminhão foi retirado e acabei chegando um pouco tarde. Aí falei para o Flávio para começar um pouco depois. Agradeço a paciência também. Esse tema me interessa muito, que é a questão da formação dos juristas, né, Flávio? Esse é o tema, correto? Isso. E a professora, muito obrigado também. E sim, com muita honra, se eu puder, vamos fazer presencial, sem dúvida nenhuma, com a escola, muito, muito importante. Estou lançando agora um livro, coincidentemente, Flávio, estou lançando um livro daqui a 2 meses, no início do ano, né? Um livro chamado seguindo eu já tenho o meu clássico, né, que está em 16 edições, que é o Hermenêutica Jurídica em Crise. E agora eu estou lançando o Ensino Jurídico em Crise, que é uma espécie de apanhado dos últimos anos do problema da crise do ensino, que também é um problema da dogmática jurídica e o problema do sistema de justiça. Aliás, o título que o Flávio coloca é exatamente essa ligação. E, de algum modo, também, na semana que vem, sai outro livro meu, que chama O que é fazer a coisa certa no direito, em que também o ensino jurídico acaba perpassado, como se diz assim. Há uma série de notícias recentes que nos colocam muito presente essa questão do ensino, né? Nós temos aí as notícias do presidente do Supremo Tribunal, que vai encomendar um chat GPT que receberia os inputs, né,
de toda a jurisprudência brasileira, e com isso ele faria esboço de decisões, o que de cara, de pronto, me parece um problema, não só pelo chat GPT, poder fazer algo que é produto humano, né? Mas, por outro lado, também isto apenas, e poucos se deram conta disso, eu, pelo menos, devo ter sido o primeiro a chamar atenção para um problema, Flávio, que é o problema do realismo jurídico, da jurisprudencialização, porque se o chat só recebe jurisprudência, ele vai reproduzir jurisprudência. O direito será o que a jurisprudência diz, e sem a doutrina. E aí vem o segundo problema, meus queridos amigos. Professora, também vem o segundo problema. Se for colocar doutrina na alimentação do chat, teria um problema, porque o chat teria que receber toda a doutrina brasileira. Mas como enfiar toda a doutrina brasileira no chat? E como é que o chat escolheria as citações, coisa que o chat ainda não consegue? Percebe o que eu quero dizer? Quer dizer, se der certo, dá errado. Então já começamos mal. É impossível fazer um robô, porque se fizer, o robô reforçará o realismo jurídico, a jurisprudencialização. Até porque é impossível ele trabalhar com doutrina, porque como ele seria seletivo, ele é generativo, mas ele conseguiria fazer isso? Essas questões. Então, essa é a notícia 1. A notícia 2, o chat fez uma decisão, o outro advogado detectou e viu que era uma vigarice, porque o chat inventou um precedente. Aliás, como que o chat saberia o que é um precedente qualificado, o que é um precedente persuasivo? E dentro dos persuasivos, como ele faria para escolher o melhor deles? Bingo! Que coisa, não? O problema parece ser muito mais grave. Sempre quando se tem um problema difícil, com uma resposta fácil, a possibilidade de dar errado é enorme, não? E temos também outra notícia, que é o problema da estatística brasileira e o ranking que o Brasil participa do ensino fundamental e médio, mostrando os problemas, o que faz com que a gente logo pense na graduação. Temos a notícia 4 sobre o problema que o MEC está pensando sobre os cursos EAD. Temos a notícia 5, que é o problema, que é a notícia do presidente Supremo, que é simplificar. Agora tem a notícia de que vamos simplificar as decisões ou a linguagem jurídica. Há uma confusão com relação a isso, né? Quem tem que fazer essa comunicação é o advogado para o seu cliente. O juiz dá a decisão, ele não precisa fazer uma decisão em legal design e botar figurinhas para dizer você foi condenado e desenhar uma grade. Me parece patético isso. Eu acho que nós podemos mais do que isso. Vocês não acham? Que nós estudamos, fizemos mestrado, doutorado, enfim, e eu acho que a gente pode mais que isso. Isso está me parecendo assim um pouco pueril, um pouco platitúdico, sabe? Da coisa assim, parece aquele negócio da reportagem da TV, da Globo, que o repórter, para falar sobre a enchente, tem que ficar com água pelo pescoço, que é uma espécie assim de isomorfização. Aquilo que o Wittgenstein tentou lá no início, na fase 1, que é uma isomorfia, para cada palavra uma coisa, e aí colamos palavras e coisas isomorficamente. A televisão tenta fazer isso como se nós matássemos a metáfora que separa o significante e o significado.
E se nós acharmos que o problema jurídico, que o problema do sistema jurídico do Brasil, em que só 1% ou menos dos recursos chegam aos tribunais superiores, é o problema da linguagem pela qual nós comunicamos as partes, nós fracassamos. Desculpe, mas a gente tem que dizer rotundamente que aí nós fracassamos. E eu acho que a gente pode mais, Flávio. Eu acho que a gente pode mais. Então, eu louvo, né, essas iniciativas que dão oportunidade para a gente falar um pouco dessas coisas. Que, no fundo, qual é o Busilis? Qual é o paciente zero disso? Sempre quando tem uma pandemia, uma epidemia, a gente busca o paciente zero. O paciente zero é o ensino jurídico. Bom, o título que o Flávio propôs e que o Congresso propôs é formação jurídica. O paciente zero dessa pandemia, o ensino, essa fábrica de advogados e de causídicos que nós formamos, e eu participei ativamente das últimas lutas, né, do grupo que eu participo, e o Flávio também, que é o PREO. Eu participei das lutas da Lava Jato, da questão da presunção da inocência, e durante a presunção da inocência eu enfrentei o inimigo externo e o inimigo interno. Não bastava o Merval Pereira colocar todas aquelas coisas na Globo assustando as pessoas, porque se nós ganhássemos a DC 44, a DC 43, 190 mil estupradores, blá, 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 e tal, seriam todos para a rua, e eu tinha que todos os dias desmentir isso, eu cansei de desmentir, e briguei com o Merval Pereira e tudo isso, mas tinha os inimigos endógenos. Não bastavam os exógenos, nós tínhamos os endógenos, que era 63% da comunidade jurídica, segundo números confiáveis, dizia que eram contra a presunção da inocência. Meus queridos amigos do Ceará e adjacências, eu fico imaginando se fôssemos médicos e trouxéssemos uma pesquisa em que os esculápios brasileiros, né? Para quem não sabe, Esculápio, né, era Deus dos médicos, Esculápio é médico, eu gosto da palavra Esculápio. Os esculápios brasileiros, uma pesquisa, imaginemos que descobríssemos céus, de repente, que 63% se colocavam contra antibióticos. Seria o fracasso total da medicina. Mas por que é que nós, no direito, não nos damos conta disso? Porque o paciente zero está no ensino jurídico, nós falhamos lá atrás, e a grande questão é se nós começarmos amanhã, nós poderemos chegar tarde. É correr sozinho e chegar em segundo lugar. Isso tudo é preocupante. Eu comecei o livro esse, que vai se chamar Educação Jurídica, e o E está entre parênteses, né? O M está em parênteses, e em crise. E uma das coisas que me chamou a atenção de pronto, nas dissertações, teses e artigos, que são os elementos objetivos que estão à disposição do pesquisador, e vi ali que quase não há trabalhos que explorem o grande problema, o principal problema do direito brasileiro. Ele não é estudado nas faculdades, que é o problema da jurisprudencialização, que é o problema do realismo jurídico. O realismo jurídico é a teoria cética. As teorias céticas são não cognitivistas morais. Bom, quem discute isso na graduação? O realismo, a teoria cética, e por ser uma teoria cética, faz com que os
lidadores do direito, os que decidem, não acreditem em textos. Portanto, o direito é todo indeterminado. Ora, se o direito é indeterminado, portanto, o texto vale nada, porque ele somente vai se realizar na decisão judicial. Isso é o realismo. Eu não vou falar aqui do realismo, não me refiro ao realismo escandinavo, seria um objeto de uma palestra à parte, porque ela é mais epistemológica, no sentido descritivo, teorético. Eu me refiro ao realismo norte-americano. O direito é o que os tribunais dizem que é, digamos assim, uma coisa mais raiz, mais chão de fábrica, assim. E um pouco... o direito é, de fato, o que os tribunais dizem que é. Essa é a tese realista. Claro, portanto, se o juiz ou o tribunal, ou o juiz, enfim, o magistrado, não acredita nas possibilidades que o direito seja determinado em algum grau acentuado, como eu, por exemplo, acredito, os hermeneutas acreditam, são otimistas, há um grau acentuado de autonomia do direito, mas se os magistrados não acreditam nisso, nós acabamos tendo uma postura cética, e a validade do direito vai se dar apenas na decisão. E, portanto, aí temos um problema pouquíssimo estudado nas faculdades de direito. Aliás, no livro, Flávio, eu brinco a cada página e abro assim e digo: aqui um espaço para o professor chamar os alunos ou seus colegas, e vamos fazer agora um seminário sobre jurisprudencialização, vamos fazer um seminário sobre realismo jurídico, vamos fazer um seminário, essa é outra questão que é uma falha grave nas faculdades, né? É o positivismo. As pessoas continuam achando que o positivismo é aquela teoria, ou são tantos tipos de positivismo. No meu dicionário eu mostro que são 10 tipos de positivismo, e não sei se esgotei a matéria. O positivismo não dá segurança jurídica. O que trabalha com essa tese, digamos, seria um certo textualismo, um paleojus positivismo, que diria o velho querido amigo meu Ferraioli, né? Essa discussão eu faço com ele, inclusive, no livro, em 2 edições que eu fiz com ele esse debate em 2008 em Roma. Essa questão do positivismo, que é ensinado numa dicotomia com o justnaturalismo, como se o positivismo fosse o cumprimento da letra da lei, etc. Bom, ignorando todos os positivismos pós-Harter, também não vou explicar isso aqui, meus queridos amigos, porque não é o objeto. Aqui nós podemos combinar para o futuro grandes discussões sobre isso, inclusive a partir do próprio livro, esse que eu estou lançando. Minha preocupação é mostrar os gaps que acontece na graduação. Então, nós continuamos achando que Kelsen é o cara da segurança, que Kelsen fala da letra fria da lei, etc., em parcela dos professores nas graduações continuam dizendo isso. Enfim, esses conceitos todos, né? E, ao fim e ao cabo, o grande problema do realismo, que é a questão que é um positivismo, que o realismo é uma forma de positivismo fático. Isso é tão antigo, o Ará sempre dizia isso, e a crítica ao realismo é feita desde o Roberto Lira Filho, que falava do psicologismo, mas essa é uma crítica, por exemplo, que alguns autores fazem magnificamente, o Garcia Figueiredo, o José Martí. Aliás, eu recomendo todos essa questão que eu estou discutindo aqui, que eu fiz lá no Congresso da OAB, na pequena palestra que eu dei lá de 20 minutos, que é o tempo que a gente tinha. Mas a OAB faz discussões e dá 20 minutos para as pessoas, enfim, e aí fragmenta, né? Aliás, no Congresso da Conferência da OAB, o que mais fez sucesso foram os painéis que mostram a crise do ensino jurídico, a crise do direito,
os marqueteiros do direito, os meninos fazendo ola, gritando alta performance, autoajuda. Quando eu cheguei, achei que ia encontrar o pastor Valdemiro e pedindo um Pix. Já estava preparado para mandar um Pix para o Edir Macedo, o pastor Valdemiro, porque o pessoal do direito constitucional discutia algumas questões com meia dúzia de pessoas assistindo, e o pessoal da alta performance lotadinho de gente, com fila, querendo aprender a ser o coach. Isso faz parte dessa crise da formação que está no título disto que vocês, professor Flávio, vocês montaram isso tão magnificamente. Isso está aí, isso tem que ser discutido. E no livro eu detecto toda essa problemática, apresento alguns trabalhos que foram feitos e mostro, por exemplo, brinco inclusive com o modelo, os 8 modelos de professores que existem hoje no direito. Também falo do protótipo do aluno ideal e de como se poderia fazer uma grade para pós, uma grade para graduação. Não é um livro muito grande, não é um livro muito extenso, um livro para 200 páginas por aí, em que eu tento enfrentar essa problemática. E na coluna de amanhã do Conjur, eu reproduzo uma continuação, porque a conferência da OAB tratou de um texto que está nos anais que eu mandei dentro do prazo lá para a OAB, deve ser publicado em breve, é um texto de 20 e poucas páginas. Isto foi reduzido para a coluna da semana passada do Conjur, sobre que eu discuto um texto de um jurista que, embora tenha posições contrárias às minhas, mas no tocante às críticas ao realismo é magnífico, é o José Luiz Martí, um mexicano, em que ele bota em xeque, ele diz a jurisprudencialização é compatível com a democracia, o Estado liberal e todas essas coisas. Ele coloca em xeque os pressupostos, segurança jurídica, previsibilidade, distribuição equânime de direito. Como é que isso pode se dar se, ao fim e ao cabo, o direito acaba sendo o que os tribunais dizem que é? Não briguem com o mensageiro. Eu só peço que não briguem com o mensageiro. Essa é uma questão que é discutida no mundo todo. O Bernd Ritters, por exemplo, que é um racionalista, né, popperiano, que eu divirjo dele nessas questões, mas a crítica dele à criação judicial do direito da Alemanha é fortíssima, porque ele mostra, inclusive, cita o Holmes e diz, olha, o que estão fazendo aqui na Alemanha, em muita coisa é parecida com a noção que o Holmes dava sobre aquilo que os tribunais dizem, o direito que os tribunais dizem. É o Matias, e esta é que é um positivista, que faz críticas duríssimas a isso também, que ele chama de positivismo jurisprudencialista. Veja, todas essas questões estão interligadas. Eu tenho uma lista, né? E se você pegar o próprio Hart, faz críticas a isso, Genaro Carrió, Luiz Alberto Vará, tanta gente criticar ao realismo. E o realismo, para mim, é o grande ponto, né? Claro que eu posso elencar, e como eu faço no livro, 10 pontos de gaps e críticas ao problema do ensino jurídico. Não tem, mas pelo tempo reduzido aqui também, apenas estou dizendo que se eu fosse eleger e me disse assim, professor, qual é o ponto fulcral, aquilo que é o principal problema da crise e do ensino jurídico e da própria dogmática jurídica, né, que é um outro que está interligado, é o problema da jurisprudencialização, do ceticismo, que está nessa questão do realismo. E eu analiso amanhã, na coluna, essa discussão sobre liberdade de imprensa, da tese do tema 995 do Supremo Tribunal. E eu digo o seguinte, o que tem sido discutido aí é uma contradição secundária do problema.
contradição. Por que é uma contradição secundária? Eu não estou preocupado se a tese é boa, se a tese é ruim. Aliás, é impossível eu saber se essa tese é boa, se a tese é ruim, porque eu preciso dos casos. Não existem respostas antes das perguntas. Aliás, eu batalho muito nesse novo livro sobre essa questão de que não existem respostas antes das perguntas e que essas coisas não podem ser os precedentes. A tese precedentalista no Brasil foi mal comprada. Tem que se dizer isso também. As pessoas estão sem coragem de dizer, de apontar e dizer onde está o problema. Entende? O Supremo tem feito teses precedentes, mistura tudo isso, olhando para o futuro. Mas o judiciário tem que cuidar do passado. Esse caso do Recife, que foi levado no tema 995, que construíram aquela tese enorme, eu não sei se ela é boa ou se é ruim, porque é impossível eu saber quais são os casos que ocorrerão para eu poder enquadrar, porque eu perdi a ratio decidente, Flávio. Professora, eu perdi não aparece a ratio decidente. E, portanto, eu não posso chamar isso de precedente, porque precedente do common law é outra coisa, ele não é feito para o futuro. É que no Brasil nós construímos jurisprudência para o futuro. Mas quem cuida do futuro é o legislativo. É duro dizer isso. Eu sou portador de más notícias. Eu venho dizer coisas em vários lugares e que às vezes não são as que as pessoas querem ouvir. Agora, se nós queremos efetivamente construir uma sociedade democrática, nós temos que encarar esses problemas, né? Nós não podemos pensar que a Suprema Corte está apta, por exemplo, em termos de direito, em fazer a descriminalização das drogas. Como fará isso? Bom, tem um recurso extraordinário, 10 anos atrás, você faz o quê? Transforma isso numa tese, numa lei geral e abstrata? É disso que se trata? É isso que quis fazer a Rosa Weber, que fez essa tese, essa pauta bomba e se aposentou do aborto? É o Supremo que tem que fazer isso? Mas isso aí é legislação para o futuro, não é tarefa do Supremo. De novo, isto está na discussão que deve ser feita na base da formação jurídica. Eu sou um conservador, mas um forte conservador, porque sou alguém que acredita nos textos jurídicos, eu acredito, né? Digamos, se nós pegarmos o segundo pós-guerra, eu também analiso isso nesse livro, mas em outros livros também, de um ponto, de um lado, o pessimismo, né, das posturas céticas, e o realismo é uma postura cética, o direito é uma relação de poder, simplesmente, isto é, um braço que saiu do segundo pós-guerra, e eu sou do outro, eu sou da tese da Constituição normativa, e até mesmo acredito em Constituição dirigente ainda. Para mim, o direito tem um alto grau de determinação, ao contrário dos pessimistas e ceticistas que acreditam simplesmente num grau de indeterminação. É disso que eu quero, é disso que eu falo, é disso. Então, eu sou um conservador, não tem absolutamente nada de revolucionário, não tem absolutamente. Revolucionário é fazer cumprir a Constituição, revolucionário é fazer com que nós tenhamos previsibilidade nas decisões, segurança jurídica, em que um texto jurídico, como coisa julgada, segure a interpretação. Agora, se ele for indeterminado e cada um diga o que quiser, eu pego uma frase do José Martí, que está amanhã na coluna fortemente, que é a autoimplosão do próprio realismo, quando ele pergunta, presta atenção, meus queridos amigos e amigas aí do nosso querido Nordeste e de todo o Brasil. Se o grau de indeterminação e indeterminabilidade do direito faz com que, ceticamente, via realismo, eu possa dizer
ao fim e ao cabo, que o direito que o judiciário diz que é, a decisão disso também é um texto, e também é direito, que terá um grau de indeterminação, e a pergunta é, quando o executivo tem que cumprir as determinações que se dão por lei, por ordem judicial, etc., e se ele fizer a mesma coisa e também for cético nesse sentido e acreditar que até aqueles textos têm um grau de indeterminabilidade, eis a questão, eis o ponto, eis o que efetivamente a gente tem que estudar. Por isso, eu, como um conservador do direito, todo hermeneuta é um conservador. Eu sou um ortodoxo da Constituição e, portanto, acredito num grau de autonomia do direito. Eu acho que o direito que deve filtrar a moral e a política, e até mesmo a economia no limite, já que eu mesmo acredito na condição dirigente, porque construir a tese da condição dirigente adequada a países periféricos, naquele momento que o Canutilho disse em 98 que a condição dirigente tinha morrido, enfim, não quero também entrar nisso, apenas quero dizer que o direito é um produto da moral, da política e da economia, mas depois que ele está feito, ele mesmo não pode ser filtrado por um dos três. É ele que tem que ser o locus pelo qual se filtra, porque a democracia vai funcionar se o direito tiver esse grau de determinabilidade, portanto, não cético, para especificar o que é isto. A democracia é isto que eu queria dizer para os meus queridos amigos, com todo o esforço que eu fiz, vim voando para poder e não perder este encontro para nós falarmos sobre esse tema tão relevante que é a formação jurídica. É isto. Muito obrigado, professor Lênio Streck, pela palestra magistral que nós acabamos de ouvir. Eu quero dizer que nós também compartilhamos da sua preocupação, inclusive refletida nos cursos de formação de juízes, aqui da Escola da Magistratura, e no bacharelado em Direito da UFC, onde nós lecionamos. Há realmente uma preocupação muito grande com esse ativismo judicial, com esse jurisprudencialismo, com essa falta de racionalidade mínima do direito, com esse desrespeito à autonomia do direito que o senhor tão corajosamente defende, ousa defender em tempos tão difíceis, né? E eu gostaria de saber se a plateia tem alguma pergunta, antes da gente passar aqui para as perguntas do chat. Se há alguma indagação ao professor Lênio Streck. Professor, eu gostaria de, antes de passar aqui para as perguntas do bate-papo, eu gostaria de saber do senhor o que é que nós poderíamos fazer, assim, o que é que o senhor vislumbra que pode ser feito num cenário como esse, em que, inclusive, a gente teve recentemente uma séria ameaça ao Estado Democrático do Direito. Que tipo de medidas a gente poderia adotar na formação dos profissionais do direito, que eu me recuso a chamar de operadores do direito, porque eu acho que operar é algo muito... Operar o direito como operar uma máquina é algo muito complicado, né? Embora chamar os operadores do direito é reduzi-los a uma tarefa, vamos dizer, repetitiva, mecânica, e transformar o jurista num trabalhador alienado, né? Mas entendo também, partilho de sua preocupação, que essa coisa da jurisprudência criativa, né, e essa coisa do decisionismo, esses efeitos colaterais de uma visão equivocada, oriunda de uma formação jurídica que se limitava, às vezes, a apresentar jusnaturalismo e juspositivismo como as duas únicas posições possíveis, e como se houvesse apenas um jusnaturalismo, e como se houvesse apenas um tipo de juspositivismo, né? Perguntaria para o senhor, o que nós poderíamos, enquanto professores de direito, educadores, pensar em fazer, o próprio sistema, sei lá, o BEC, a CAPES, né, para a gente dar
alguma orientação mais adequada ao nosso estudante, para que isso chegasse nas faculdades de Direito, né? Essa crítica do jurisprudencialismo fosse melhor compreendida, para que o próprio positivismo, ou os positivismos, né, sobretudo pós-Hartz, fosse melhor compreendido, ou fossem melhor compreendidos. Né? Eu não quero uma receita de bolo, claro que não é uma receita de bolo, nós não tem também, mas eu gostaria de ouvir um pouco sua reflexão sobre isso, porque de repente nós estamos assim, colocar em mestrados e doutorados em Direito, tudo que é canto, né? Assim como houve uma massificação da graduação, está havendo uma massificação da pós-graduação. Também. Os EAD na área de Direito. Então, o que o senhor pensa sobre essas questões e que medidas a gente poderia adotar ou pensar em adotar para poder reverter esse quadro tão dantesco? A graduação é o locus privilegiado para isso, né? E tem que ser... você tem que entender o problema para poder trabalhá-lo, né? Eu trabalho isso num livro chamado Lições de Crítica Hermenêutica do Direito, com vários exemplos, enfim. Porque essa é uma questão do que eu chamo, né, do método hermenêutico fenomenológico, né, que é revolver o chão linguístico em que está assentada a tradição e reconstruir a história institucional do fenômeno para poder enxergá-lo. Quer dizer, no fundo, nós temos que fazer uma desleitura do direito, né? Eu estou usando aqui o Harold Bloom e o Ernildo Stein, uma desleitura, uma espécie de que eu chamo de palimpsesto jurídico no meu dicionário de senso em comum, o palimpsesto, em que a gente vai limpando as camadas para conseguir tirar a poluição semântica. Eu acho que o ensino jurídico está intoxicado, o ensino jurídico está poluído semanticamente. Nós precisamos fazer uma arqueologia com um pequeno pincel epistemológico e tirando as poeiras que vão, né, do senso comum e tudo isso que vai se acumulando e vai obnubilando e escondendo, né, aquilo que é o fenômeno. Portanto, a gente tem que fazer esse trabalho. E esse é o primeiro passo para descobrir isso, e no segundo passo, fazer o delineamento, por exemplo, né? Começar, inclusive, explicando, quando a gente fala em jurisprudencialismo, não tem nada a ver com o jurisprudencialismo que fala o Castanheira Neves, né? Sempre aparece alguém e diz, mas o jurisprudencialismo do Castanheira, então, por favor, não é disso que eu falo, não quero falar desse assunto, eu estou falando da jurisprudencialização, né? Do direito, que é essa característica aí do produto realismo jurídico, cético, etc. Entender o fenômeno e, uma vez compreendido o fenômeno, você mesmo falou disso agora aí, essa questão, por exemplo, não é possível que você faça o ensino jurídico, inclusive na pós-graduação, que está cheia de falhas também, que massificou a questão, na pós-graduação você vê gente falando em ponderação de princípios. Onde está escrito isso? Não existe isso. Como assim? Que a ponderação é um princípio, né? A ponderação é um princípio. Então, ponderação de princípios, ok, mas dentro de uma questão que é muito séria, que é a proporcionalidade de sentido estrito, que eu nem concordo com Alex e tal, apenas estou dizendo que não se pode fazer uma vulgata disso e falar em princípio da ponderação, porque nem existe isso. Ponderação acaba sendo uma regra, enfim, sempre é aplicável no final por subsunção. Essa é outra questão complicada, tem vários alunos que já trabalharam isso em teses, mas a graduação, que a graduação até trabalhe isso de uma forma, digamos assim, de quarta divisão, terceira divisão, ok, mas a pós-graduação não tem o direito de fazer isso, ela tem o dever de esclarecer. Então, essas mínimas coisas, por que eu estou falando da ponderação? Porque ela chegou até no Código de Processo Civil, por incrível que pareça, é a tese mais citada dentro dos tribunais, sem se saber o que é. Tem uma tese de doutorado que eu orientei,
que fez uma análise de 189 casos do Fausto de Moraes. Enfim, e tudo isso nós precisamos discutir essas questões, positivismo, o que é o pós-positivismo, o que é isso, afinal de contas, que qualquer um faz, voluntarismo, outra frase terrível que sozinho acaba com todo o ensino jurídico e com a própria dogmática, princípios são valores. O que é valores? Valores são questões externas. Então, aí começa a se mostrar o que são valores, né? Então, o meu dicionário de hermenêutica tem os verbetes, né? E outra, como é que continua se falando em livre convencimento como superação da prova tarifada no Estado democrático de direito, em que, se a prova tarifada, que é uma questão de 200 anos atrás, não tem mais que falar nisso, mas mesmo falando, ela é um juízo prévio para impedir que o juiz fizesse alguma coisa, mas hoje nós temos juízos prévios que estão na Constituição. O que são as garantias constitucionais se não são juízos prévios que nos salvam de nós mesmos? Atenção, é tanta coisa que nós temos que fazer sobre isso, uma longa conferência para discutir mais essas coisas. Ok, Flávio? Eu tenho uma pergunta aqui, feita pelo Cláudio Fontenelle, no chat. Professor, seria o valor utilidade do conhecimento jurídico que contribuiu para a reprodução do colonialismo no campo do direito de geração em geração? Pergunta do... Sim, tudo isso está interligado, é evidente. Nós somos colonizados por todos os aspectos, inclusive no direito, sabe? Nós sofremos da síndrome de Karamuru no direito, né? Eu sou o jurista o segundo mais citado na América Latina, né? O primeiro é o Celso Antônio e eu sou o segundo da América Latina. Tem alguns livros em espanhol e tal, e textos em alemão e um livro em inglês. Mas se eu escrevesse em inglês, meu querido, o papo seria outro, e publicasse em inglês, e se o mundo se interessasse por coisas do Brasil, porque o mundo não se interessa por nada do Brasil. Só que aqui no Brasil, agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês. Então, o que a gente faz? A gente pega tudo que vem de fora e logo tentamos adaptar aqui e colar sobre a nossa realidade, né? Vulgata da ponderação, etc., que ninguém dá bola no outro país, mas aqui acaba sendo um must. Outras questões, né, dos americanos, né, sobre a questão do backlash e outras coisas. Aqui a gente faz um backlash sertanejo universitário, enfim, o fator Gustavo Lima, um pouco disso. Então, basta que... Nós fazemos coisas boas no Brasil. Nós fazemos coisas muito boas em teoria do direito e teoria constitucional para ficar nesses dois campos. Só que a gente precisa se dar conta de que a gente faz coisas boas nisso. Então, somos colonizados por uma série de coisas, né, culturalmente e nas teorias, etc. E o direito, então, acaba sendo essa questão. Por exemplo, depois da Constituição, começamos a trabalhar a ideia de que morreu o juiz boca da lei, agora é a vez do juiz dos princípios. Isso é uma bobagem, começou a se espalhar isso por aí e causou um furor. Isso é colonialismo também, né? Tá bom, meu querido? Vamos... eu tenho outro compromisso agora. Deixo um abraço para todos. Fico à disposição. Muito obrigado pela sua presença, sua palestra e a resposta às perguntas nos agradaram bastante e é sempre um prazer ouvi-lo, viu? Volte sempre aqui e fica o convite. A professora Beatriz teve que sair mais cedo porque ela tinha aula agora em aplicação de prova. Deixa um abraço para a professora Beatriz e todos aí da escola, do instituto, enfim, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos e a todas. Um abraço. Obrigado.